Oi, gente, bem-vindos ao vlog da Maratona de Inverno, literária de inverno do GF. Eu literalmente não sei o que eu vou ler para essa maratona, eu literalmente não faço ideia do que, como vai ser. Essa maratona é um pouco diferente, porque ao invés de contar desafios de livros, né, tipo, para você escolher um livro específico, dessa vez vai ser para você escolher, para você ler por páginas. Aí você escolher um desafio, mas todos eles dão mais ou menos 640 páginas para você ler durante uma semana. Então, eu tinha uma ambição muito grande de ler 2 livros gigantes, mas eu não sei se isso vai rolar. Tô entrando numa ressaca literária, vai ser legal se eu entrar numa ressaca literária no meio da maratona. Eu acho que eu vou me forçar mesmo que eu esteja numa ressaca literária. Mas, enfim, eu estou começando esse vlog na sexta, porque eu quero fazer meu book haul, porque eu fui em 2 sebos hoje, e também minha amiga me deu presente da viagem dela. Eu ganhei um lápis da faculdade que ela visitou. Eu ganhei o chocolate Hershey's. Achei tudo, muito obrigada. E também ganhei um marcador da Reese Witherspoon, que tá escrito Lost in a Good Book. E é muito bom, muito fofinho, muito bonito. Ele tem uma capinha, mas pode tirar ele da capinha e aí ele, tipo, fica sem proteção. Mas eu acho que eu vou deixar ele na capinha porque ele é tão bonitinho, eu não quero que ele se desfaça nunca. Então, eu amei, amiga. Muito obrigada por todos os presentes. E aí, vamos lá, os livros que eu tenho aqui. Na verdade, eu troquei 3 livros e eu peguei e eu comprei um. Eu peguei livros e aí troquei livros no primeiro sebo que eu fui, que foi o Baratos da Ribeiro. Eu e minha amiga, a gente vai, já foi algumas vezes, a gente gosta bastante de lá. Eu acho que lá é um ótimo lugar para você comprar livros baratos, porque literalmente se chama Baratos da Ribeiro. Mas eu acho que também tem muita variedade. Então é um lugar muito bom, eu recomendo bastante. É, e aí eu troquei por Rouxinol da Christine Hanna. Eu não ia pegar esse livro, porque ele tem no Kindle Unlimited. Mas, não sei, eu fiquei com vontade. Eu falei, se eu tiver, acho que eu vou ler. E eu vou mesmo ler? Fica aí o questionamento. Depois eu peguei esse aqui, que é a Enciclopédia das Fadas, da Heather Fawcett. Eu fiquei muito chocada que esse livro estava lá, porque esse livro é novo. Tipo assim, quando é que ele foi lançado? Em 2023 também. Nossa, eu achei que ele fosse mais novo, porque eu só vi falando mais do ano passado, né? E aí, enfim, eu achei um milagre ele estar lá. Ele tá na minha biblioteca para eu pegar há muito tempo já, na minha reserva. Ninguém solta esse livro. Então eu decidi trocar. Eu fiquei muito feliz que ele tá muito novinho, gente. Ele tá impecável. Estou até ansiosa para ler e eu nem tava com tanta vontade de ler assim, mas enfim. E eu peguei Fim da Fernanda Torres, porque eu tava muito feliz de ler esse livro também. Eu peguei ele no esquilo, mas eu tava muito querendo ter ele físico, porque é uma vibe, sabe? Ele tá meio velho, mas a gente vai superar. Eu vou ler esse pra esse maratona? Não, não vou ler. E eu comprei, que a gente foi no sebo Lima Barreto, que era muito escondido, a gente nunca tinha ido lá e eu achei muito difícil de achar. Mas é muito legal lá porque tem muita variedade também, os livros são novos, tem livro em inglês, tem livro em francês, eu achei muito legal lá. E aí eu comprei The Stationery Shop of Tehran, porque eu achei que ele estava num preço muito barato para um livro em inglês e eu nunca mais iria achar esse livro, sabe? E eu achei essa edição diferente também, porque essa daqui é da Inglaterra, porque a versão dos Estados Unidos se chama só The Stationery Shop, e a capa é diferente. Então eu nem achei que fosse o mesmo livro, eu tive que procurar e eu descobri que é o mesmo livro. Eles tiraram Off the Run da edição dos Estados Unidos, mas eu fiquei muito ansiosa de ver esse livro lá, porque esse é um livro que eu ouvi falar muito bem, de várias pessoas já, todo mundo que fala dele gosta muito. E eu decidi que, assim, era uma oportunidade de comprar ele e tê-lo e ler em algum futuro próximo, né? Eu tinha que ler esse livro. Porque lá no Lima Barreto eles não trocam os livros na loja, né? Então eu não consegui trocar. Mas eu também não tinha mais livro para trocar, então. E aí foi isso. Esses foram todos os livros de sebos. Visitem sebos, comprem sebos, amem sebos. Eu amo sebos. E, enfim, eu vou ler algum desses pra maratona? Não, mas eu queria fazer um book haul pra um vlog. Eu tava pensando em ler Bear Town, talvez. Enciclopédia das Fadas, talvez, porque
Se ele for de inverno, eu vou dar uma procurada em livros que são de inverno. Vou ver se o Roxinol também é. Não tem mais nada pra falar. Só queria introduzir o vlog, fazer um book haul, isso. Então, eu estou lendo um livro que eu não ia contar ele pra maratona, né? Porque ele não é uma releitura que eu não queria falar sobre, porque eu só queria ler mesmo. Só que eu assinei o Audible porque tava de graça, né? Eu achei um audiobook que tinha os atores da série narrando. Então eu falei, e se eu contar? Porque aí, né, enfim, eu só quero contar por causa do Audible. E aí eu percebi que o desafio que eu escolhi, que é o da poção, alguma coisa, deixa eu ver o nome, que é o pulso temporal, eu escolhi, tipo, porque tem um esquema, aí eu escolhi começar, que tem vários, e aí o primeiro é o pulso temporal, então eu escolhi o pulso temporal. Só que o pulso temporal tem 230 minutos. Esse áudio, esse audiobook, eu acho que tem menos. Só que eu já li 50 páginas. O que eu faço? Se eu conto o resto do audiobook para essa poção e aí depois eu escuto mais um audiobook, ou se eu escolho um livro. Porque aí eu pensei que se eu fosse intercalar, tipo, com página e áudio vai ficar muito confuso. Então eu já li 50 páginas hoje. E aí o resto eu vou contar pro Audible. Então eu vou pegar esses 50 páginas, ver mais ou menos quanto tempo era também. E aí, enfim, ver se eu consigo terminar. Sempre teremos o verão. Eu não queria falar sobre esse livro, mas a Lola Tung e o Christopher Brinley que narram esse livro, então eu fiquei muito curiosa para ler. E aí eu peguei o áudio para escutar ao mesmo tempo que eu tô lendo. Já tô na metade. Eu parei acho que exatamente na metade. Assim, é uma grande farofa. Esse livro não é bem escrito, entendeu? Tem várias coisas que eu não gosto, mas é a terceira vez que eu tô lendo ele. Porque eu estou meio obcecada por verão, o sempre verão que mudou a minha vida, né? Eu estou meio obcecada pela série e eu reassisti a segunda temporada e reassisti os novos episódios, assisti só uma vez. Mas eu fiquei com vontade de reler o terceiro livro porque, como eu não tenho mais episódios até semana que vem, eu fiquei com saudades. E aí eu decidi reler o terceiro livro pra ver como é que tá a série. Até agora tá igualzinho ao livro. Assim, é claro que eles acrescentaram algumas coisas que não tem na série de livros, tipo o Steven e a Taylor, todo o relacionamento dos pais da Belly, tudo isso não tem no livro. Mas eu gosto e eu apoio. Eu prefiro a série do que os livros, mas assim, como eu falei, eu só estava com saudade dessa série de livros, dessa série no geral. Então eu decidi reler. Gente, tem muita coisa que eu marquei que eu achei super profunda, e na verdade não tem nada de profundo. É muito mal escrito esse livro, gente, desculpa. Eu gosto muito de como a Jenny Han faz uma coisa muito cinematográfica. Eu gosto disso da escrita dela, mas a escrita dela é muito fraca nesses primeiros livros, então eu realmente, assim, estou passando por uma experiência. E é isso, eu tô fazendo uma playlist também, porque quando eu tava lendo esse livro pela segunda vez, eu fiz toda uma playlist em cima dos capítulos, então eu estou botando as músicas numa playlist do Spotify, adicionando mais umas outras. Então eu vou deixar a playlist no link da descrição, caso vocês queiram ouvir. Eu sei que não tem nada a ver com inverno, eu não ia começar por um livro de verão, só que como eu falei, eu tava precisando de uma leitura leve, uma coisa que eu já sabia, pra não entrar numa ressaca literária. Então, aí eu aproveito e escuto o audiobook pra gente dar uma. Enfim, vamos lá. Bom dia, como é bom estar de férias. Eu queria trazer a vocês porque final de semana eu quase não li, mas, quer dizer, no sábado eu quase não li, mas aí ontem eu terminei um livro, um audiobook, e aí eu comecei outro. Mas vamos falar primeiro do que eu terminei, que eu usei quase 2 poções para terminar. Teremos o verão, que eu escutei a maior parte com audiobook. A Lula Tung é muito boa, mas o Chris Bryanley, não sei, ele é meio questionável. Mas eles fizeram isso em 2022 também, né? Então eu compreendo ser questionável. Eu dei 3 estrelas porque eu realmente não planejava falar sobre esse livro, mas como eu li pro vlog, eu vou apenas dizer que eu entendo muitas pessoas acharem que a Belly é insuportável nesse livro, mas eu não concordo. Eu acho que ela estava muito confusa e quando um sinal apareceu para ela, uma coisa que ela achava que não estava mais lá, sabe?
enfim, acho que deve ser spoiler falando assim. Mas o terceiro livro eu preciso falar de spoiler. Eu acho que no momento que o Conrad falou pra ela que ainda tinha uma chance, ela meio que viu uma abertura, assim, porque ela achava que não ia ter mais essa abertura. Então, por isso que ela se entregou completamente pro Jeremiah. Mas era uma possibilidade ainda, então ela ficou meio impactada. E ela tinha 19 anos, gente, vamos combinar. Eu li esse livro. Eu li esse livro com 21 e eu achei isso o próximo da literatura, sabe? Então, assim, a gente talvez não faça as melhores escolhas com 20, quase 20 anos ou 21, sabe? Acho que a Jenny Han melhorou muito, tem umas coisas muito bregas, mas faz parte de 2010. Então, eu ainda adoro essa série. É a terceira vez que eu leio esse livro, né, gente? Vamos combinar. Se fosse tão ruim assim, eu não estaria relendo pela terceira vez. O próximo livro que eu comecei foi Esse Verão Vai Ser Diferente, da Carly Fortune, porque eu fiquei com muita vontade. Eu também fui na praia ontem, né? Eu fiquei um pouquinho na praia. Então, eu fiquei com muita vontade de ler mais livros de verão que se passou na praia. E aí eu decidi ler Esse Verão Vai Ser Diferente, porque o que eu queria ler mesmo, que é o Verão Radiante, eu não tenho ele no Audible, não tenho no Audible, e eu não tenho ele no Biblião, porque ainda falta muito tempo para eu conseguir a reserva. Só que eu encontrei ele no Esquilo, mas no Esquilo acho que só vem em agosto, então acho que eu não vou conseguir ler para esse vlog. E Esse Verão Vai Ser Diferente, porque tá no meu Kindle Unlimited, eu comecei já, eu li poucas páginas antes, mas eu comecei no audiobook. Gente, o audiobook é muito ruim. O audiobook é muito ruim. Tipo, muito ruim. A mulher não, tipo, ela não tem entonação nenhuma, sabe? Como eu escolhi esse pra fazer no Audible e o audiobook é ruim, sabe? Eu até pensei, porque eu completei mais uma poção com esse, porque eu li até mais ou menos a metade. E aí eu pensei em continuar a poção que eu tô agora com outro audiobook e pegar esse e ler só físico, físico não, né? Mas com meus olhos, e eu ler um outro também, que eu também quero ler. Mas aí eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu posso testar os audiobooks que eu tenho lá, porque eu tenho poucos audiobooks que eu achei no Audible pra ouvir, tem poucas opções, por isso que eu não gosto muito do Audible, eu acho que tem poucas opções. Da Carly Fortune conta a história de duas amigas, né? E aí a Lucy, que é a personagem principal, ela vai acabar indo num verão pra casa de verão dessa amiga dela. E quando ela chega lá, ela encontra o irmão mais novo dela. Só que ela não sabe que é o irmão mais novo dela. E aí eles acabam tendo um caso. E no final ela descobre que ele é o irmão mais novo da amiga dela. Então ficou uma coisa bem esquisita, né? Uma coisa bem, sabe? Porque ela dormiu com o irmão da melhor amiga dela, e a melhor amiga dela tinha especificado explicitamente que não queria que ela se apaixonasse pelo irmão dela. Então, é uma vibe, né? Uma experiência. Então, assim, eu tô gostando, eu não tô achando maravilhoso, eu não tô, assim, amando, mas eu tô gostando. Talvez seja influência do audiobook. Gente, o audiobook é muito. É porque. Eu não quero ser negativa, mas é porque como eles botam um audiobook assim, que parece que foi narrado por alguém fazendo, tipo, audiobooks de graça, sabe? Ou alguém que não tem treinamento pra fazer umas vozes, pra fazer uma coisa mais elaborada, sabe? Eu tô achando legal. Eu gosto da escrita da Kylie Fortune porque é muito rápida, sabe? É muito. Você quer saber o que vai acontecer e você fica preso na história. Mas eu tô achando que eles não têm muita química. E eu tô muito mais interessada na amizade delas do que no relacionamento em si. E também uma questão da Kylie Fortune que ela faz muito é pegar um parente morto, assim, sabe? Tem sempre um parente que. Uma pessoa que foi mais do que a sua própria família, foi mais família pra você do que a sua própria família, e ela morre. É sempre assim. O primeiro livro tem isso, o outro que eu li dela, que comecei, o Verão Radiante, tem isso, esse tem isso. Então, eu acho interessante apenas que ela já tem, tipo, meio que uma fórmula, mas que funciona. Vou tentar terminar ele, mas aí eu acho que eu vou terminar ele físico. Eu já tô na metade de uma porção. Vou botar aqui na tela ela. Eu tava escutando um pouco do audiobook pra terminar esses 105 minutos, mas aí é muito tempo pra ouvir esse audiobook. Então, acho que eu vou continuar o resto com esse livro que eu vou começar agora, que eu acho que é Antes de Eu Me Libertar de Você. Não sei. Mas, enfim, eu precisava de um romance, que pra escutar audiobook e fazer outras coisas eu prefiro romance. Mas, enfim.
Tá muito longo já esse clipe. Beijo. Eu tô esperando um negócio do GF, inclusive, porque minha internet é muito ruim. Não, minha internet, meu computador, né? É muito ruim. Então eu tô esperando carregar os prints dele que eu tô assistindo. Mas eu já perdi metade dos prints já, porque eu não consigo fazer meu computador funcionar e nem esta porra deste apoio. Mas eu vou tentar. Se cair de novo, é um sinal. Que o meu cabelo está do nada, ele ficou feio. Não sei o que aconteceu. Ele não quis ficar bonito hoje, justamente no dia que eu tô gravando. Participei do sprint de 1 hora. Eu tentei ler as 90 páginas, porque eu tô tentando fazer o Elixir, o principal. Só que são 90 páginas. Eu não consigo ler 90 páginas em 1 hora. Eu li 50, eu acho. Eu acho que eu li 50, quase 50. E eu tô, acho que, um pouco mais de 60% do livro. E eu esqueci de falar que a menina, ela vai casar, a Bridget, e ela vai casar agora, no presente. Então a gente tá acompanhando, ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando o relacionamento da Lucy com o irmão dela e todas as questões dos verões passados, a gente também tá acompanhando agora em que a Lucy voltou para esse lugar de casa de praia para poder passar um tempo com a Bridget, porque a Bridget está passando por algumas coisas antes do casamento dela, então a Lucy foi ajudar ela e lá o Felix vai aparecer também. Eu não sei porque que a Bridget tá com problemas, ela não fala porque que ela tá com problemas. Eu tô achando bom, assim, eu acho que a personagem principal tá me irritando um pouco. Eu gosto do Felix, eu acho ele um querido, mas a gente também não vê muito dele, né? Então, enfim, eu tô gostando, tô achando ok, é muito rápido de ler, eu gosto disso na Carly Fortune. Eu gosto muito de como ela faz tudo muito vívido também. Eu gosto de como ela escolhe os lugares reais e que você consegue visualizar, consegue procurar, e aí você consegue ver realmente esse lugar. E tanto pelo jeito como ela descreve, como por ser um lugar real, né? Tô sentindo muito, tipo, que esse relacionamento funcionaria, sabe? E é isso, assim, por enquanto. Eu vou tentar terminar hoje, porque faltam o quê? Acho que só 100 páginas, ou 100 e poucas páginas para terminar. Então, enfim, é isso. E sobre o outro, vamos mudar de local para eu poder fazer meu lanche. E aí a gente conversa sobre antes de me libertar de você. Eu tentei fazer uma transição, acho que não funcionou. E eu ainda estou de Left Shark. Basicamente, eu estou escutando antes de você me libertar, da Kennedy Ryan, e a história é sobre um casal que eles eram casados e por muitos problemas e muitos motivos eles acabaram se separando, mas eles têm 2 filhos. Eu acho que eles foram casados por muito tempo, porque aparentemente eu acho que o divórcio é um pouco recente. O audiobook é legal, eu gostei. Eu gosto da voz da narradora. Ela parece dubladora, porque ela tem uma voz de dubladora, não sei explicar. O problema, pra mim, desse audiobook é que os capítulos são muito longos. Eu não gosto disso. Não gosto quando o capítulo de um audiobook, de um livro no geral, é muito grande, porque quando eu preciso fazer alguma coisa rápido, preciso ler um pouco rápido, eu não consigo ler tão rápido, porque ainda sobra muita coisa do livro, sabe? Mas eu vou tentar enquanto eu faço meu café, minhas coisas, e também faço uma caminhada, porque eu estou precisando. Eu escuto esse audiobook. Eu só escutei 1 hora, não consegui nem completar 1 hora e 45 ainda. Eu acho que eu escutei um pouco mais de 1 hora, mas ainda falta um pouco ainda para eu conseguir terminar um ingrediente da poção, né? Mas enfim, eu tentei, não consegui, falhei, mas vamos conseguir eventualmente. Bom dia! Tomando meu café, enquanto a gente fala sobre o livro que eu terminei, que é Esse Verão Vai Ser Diferente, da Carly Fortune. Eu vou ser muito sincera e dizer que tá mais para 2 estrelas, mas como eu gostei da maior parte do livro, eu vou dar 3,
porque as últimas 50 páginas foram muito difíceis de terminar, porque ela literalmente arrastou muito o final. Mas eu achei ok, assim, o livro. Eu gostei da amizade, eu gostei do relacionamento no final, só que eu acho que ficou muito arrastado sem necessidade. Ela podia ter terminado muito antes, sem necessidade de arrastar daquele jeito que ela arrastou. Eu não tenho muito pra falar, literalmente, eu acho que é isso. Ela no final disse que era pra ser um romance divertido, que ela precisava escrever um romance divertido. E foi um romance divertido, foi muito tranquilo de ler. Então, enfim, é isso. Ainda sobraram 16 páginas. Porque como aquele livro tinha só 300 páginas e eu tinha que ler 80, eu li só 64. Eu até ia contar o resto das páginas, porque o livro no geral tem 313 páginas. Mas falei, ai, muito trabalho. Então, eu vou ler Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, da Heather Fawcett. Porque ele é bem curtinho também, ele tem 300 páginas, acho que nem 300 páginas. Então, se eu começar esse aqui e terminar esse desafio nessa poção com esse, acho que vai dar bom. Enquanto eu leio o audiobook do outro, que eu também não terminei a poção ainda. Eu literalmente só li. Esse virou vai ser diferente, porque eu tava muito cheia de livros e eu preferi fazer outras coisas. Então, eu acabei não escutando mais do audiobook. Mas eu vou tentar escutar mais hoje e ler esse aqui, e aí eu trago update. Terminei a poção pra eu escutar o Antes de Me Libertar de Você e já comecei a porção do Coração Veloz. A outra eu já escutei 30 minutos, mas aí agora eu vou fazer algumas coisas e vou escutar mais. E eu comecei também esse querido aqui, ó, Enciclopédia, Enciclopédia das Fadas da Emily Wilde, de Emily Wilde, da Heather Fawcett. Esse livro conta a história da Emily Wilde. Ela é uma pesquisadora que está fazendo uma enciclopédia de fadas, do Reino das Fadas, e ela está nesse lugar no meio da Noruega, tipo, bem, bem, bem recluso, e com o cachorro dela no meio do outono, que parece mais um inverno, porque ela tá no meio de uma geada, tipo um negócio muito conto de fadas mesmo. Encontrar com o professor que ela odeia, que é um cara que também é um pesquisador e ele também é professor de Cambridge, que ela também é professora de Cambridge. E se passa em 1909. Eu creio que a autora seja inglesa ou britânica, né, no caso. Mas, enfim, eu tô gostando, tô achando fofo, tô achando legal. A escrita também é muito vívida, sabe? Gosto muito disso quando se trata de fantasia, porque é importante, eu acho. Terminar esse livro, o próximo desafio era 250 páginas, né? Mas, cara, se eu ler 250 páginas, eu vou terminar esse livro basicamente em um dia. Eu não quero fazer isso porque eu não tô afim. Então, eu acho que eu vou ler 140 páginas. Vou tentar, pelo menos, hoje. E aí, depois eu tava pensando em ler um outro livro, que é o Roteiro do Amor da Rai Tavares, porque ainda vão sobrar algumas páginas que acho que dá pra ler esse livro ainda. Então, depois eu mostro que eu descobri que tem brinde nele, mas eu vou mostrar depois. E é isso. Aí eu vou ler mais desse e mais do audiobook. E aí eu trago update enquanto eu também estou no sprint do GF. É isso. Aqui estou eu de novo. Consegui terminar uma poção, que foi a poção do audiobook, que eu esqueci o nome. Do coração alguma coisa. Eu consegui terminar a poção. E eu basicamente terminei um experimento inteiro. Só ouvindo audiobooks. E aí eu não sei o que eu faço agora da minha vida. Se eu acho que vou começar outro experimento. Só que o problema é que faltam 9 horas desse livro. E as poções acho que tem 14 horas. Então eu vou precisar achar um outro livro que tenha 6 horas, né? Pra poder terminar o audiobook. Enfim, eu acho que a Novo One tem o audiobook de 6 horas, mas veremos o que eu vou fazer. Se eu vou conseguir até terminar isso tudo, né, gente? Porque é muita coisa. Eu tô gostando muito. Eu acho que eu tô quase 40% do livro. O audiobook é um pouco grande, mas eu tô gostando bastante, na verdade. Eu tô gostando muito de como a gente tá explorando cada personagem de forma devagar, assim, e de forma bem, assim, complexa, e tentando entender por que que eles passaram por isso tudo e um pouco da história deles do passado, quem eles são, né? Eu tô achando isso muito legal, porque eu não lembro a última vez que eu li um romance que explorou tão bem os personagens principais separadamente, sabe? Acho que talvez ele resulte. A questão de como eles não. Eles se separaram, mas eles ainda se amam. Eles se separaram porque eles não conseguiam falar sobre o luto
e se comunicar sobre as coisas que estavam acontecendo e passar por esse luto muito grande. Tá até me lembrando aquela temporada de One Tree Hill que o Nathan e a Hailey quase se separam também e aí eles não conseguem tipo, conversar e falar sobre as dores, então por isso que eles quase se separam. Mas no final eles voltam. É muito bom. É meio essa temporada, mas eu gosto dessa história e estou ansiosa pra terminar. Só que eu não sei quando eu vou terminar. Ah, mas eu vou terminar em alguma hora. Isso vai acontecer. Gente, eu só queria dizer que eu vou dar uma parada nesse pra eu poder entrar nesse aqui e aí eu vou mostrar os brindes, ó. Veio isso aqui, que é tipo um ingresso, né, do filme. Veio essas duas polaroids, muito fofas. Essa cartela de adesivo, muito legal. Amei os adesivos. E eu abri e descobri que ele tá autografado pela Rai. Achei isso tudo, gente. Eu não sabia disso, muito legal. Mas enfim, estou participando dos prints e vou começar esse aqui agora para terminar 100 páginas. Eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo e o audiobook. O audiobook ontem eu terminei uma das partes de um desafio inteiro, né? E aí eu fiz aquele e aí eu comecei outro, porque eu ainda não terminei o audiobook e eu acho que eu vou ter que ler mais outro, né? Mas aí ontem terminei das poções, agora eu tô no Elixir. Aí eu tô gostando bastante desse audiobook, eu acho que tá numa parte muito crucial. Tem Uma Cama Só, que é um dos meus tropos favoritos. Meu problema com esse livro, tá, algumas coisas na escrita da Kennedy Ryan, que talvez se eu estivesse lendo, eu não me importaria tanto, mas ouvindo, tipo, a quantidade de vezes que mencionou o peito dela, tipo, eu já entendi que ela tem peito grande, você não precisa me falar isso 50 vezes por capítulo. Por isso que eu não gosto de ler audiobook, porque eu acho que eu perco muita coisa, sabe? Se eu estivesse lendo esse livro fisicamente, eu acho que eu estaria gostando muito mais do que eu realmente estou gostando. Eu estou lendo Enciclopédia das Fadas, da Emily Wilde, em 62 páginas. Eu tô gostando, mas eu não tô muito na vibe dele. E aí eu peguei o da Rai Tavares, que é o Roteiro do Amor. Eu nem sabia que tinha sido autografado, né? Como eu mostrei, eu publiquei no Instagram. E aí a Rai respondeu com risada e dizendo que espera que eu goste. Eu já estou amando, tá? Só queria dizer isso. Eu não esperava. Gente, eu ainda não esperei isso aqui. Essa capa é muito linda, essa contracapa. Eu queria, acho que vou botar o livro assim, quando eu for botar ele na minha estante. Mas eu tô amando esse livro já. Eu espero que não mude, porque eu realmente estou gostando muito. Já tô na página 40 e pouco. Porque eu li 80 páginas com os dois. Eu li acho que 40 desse, 40 desse. Está muito difícil, né? Eu fazer tipo, ler 100 páginas de uma vez só. Tá difícil mesmo, não consigo mais essa atenção. Mas esse livro conta a história da Verônica. A Verônica é uma autora de romance e ela tá tendo o livro dela adaptado pra tela, só que ela não gostou de nenhum roteiro até agora. Ela odiou todos, disse que nenhum deles captaram a essência do livro, porque é um livro muito especial para ela e é um sonho muito especial para ela, que lembra ela de uma pessoa que ela perdeu. E agora ela vai conhecer o Daniel, que é um roteirista, e ele vai escrever o roteiro novo do filme dela e ver se ela gosta, né, do roteiro. Então eles vão juntos para Atibaia para poderem escrever o roteiro lá. Ele escrever e ela acompanhar, né? E é muito engraçado, gente. Eu tô adorando. Eu tô achando que ele prometeu. Eu já marquei várias coisas e eu tô só na página 40. Não sei se é porque eu não esperava, tipo, já estar apaixonada por esse livro, mas eu realmente estou gostando muito do humor dela e do jeito como ela escreve, as denúncias que ela faz de, tipo, romance brasileiro é sempre mal visto ou, tipo, qualquer coisa, sabe? Eu achei muito legal as críticas que ela já fez, então eu tô gostando muito. Tem 300 páginas, então creio que não vai ser muito demorado, mas eu não quero terminar esse livro por algum motivo, eu tô gostando muito. E tem vários filmes que ela cita, filmes e livros. Cada capítulo é um filme ou um livro. Estou amando aí eu já tô botando, tipo, marca-texto nos que eu já assisti, obviamente. O desse aqui que eu parei é Pequena Miss Sunshine, que eu amo, um dos meus filmes favoritos. E é isso, gente. Vou tomar um café,
para escutar mais do audiobook. E aí agora eu vou ver se eu continuo o audiobook, um dos livros. É isso, o audiobook talvez. E é isso, gente. Antes de me libertar de você, da Kennedy Ryan, eu não. Tipo assim, eu gostei bastante. Mas o meu problema com a Kennedy Ryan sempre é o jeito como ela escreve os personagens masculinos dela. Se bem que esse foi o melhor até agora. Mas eu tenho um problema com o jeito como ela escreve os personagens masculinos dela. Mas eu gostei assim mesmo. Eu gostei muito da escrita dela nesse. Eu gostei muito de como ela desenvolveu os personagens. Eu senti que talvez eu não tenha sentido tanto a emoção deles romântica. Mas, assim, eu gostei assim mesmo. E eu dou 4 estrelas. Eu devia ter gravado a minha reação, né? Algumas partes. Porque eu lembrei porque que eu não escuto audiobook de romance. Eu acho que é uma experiência, sabe? Eu tenho que parar de ouvir audiobook também de ficção, porque eu sinto que eu sempre perco alguma coisa da história, e aí eu sempre prefiro estar lendo físico, sabe? Olhando com meus olhos. E dessa vez, eu estou muito ansiosa para ler o próximo, que é o This Could Be Us, que eu acho que já tem no Brasil já. É só o terceiro que eu acho que ainda não foi publicado aqui. Então eu recomendo esse livro, essa série parece ser bem legal também. E é isso, eu tentei, tipo assim, quando eu tava fazendo, um dos ingredientes era 40 minutos. E aí eu tinha 18 minutos do audiobook pra usar. E aí eu usei 18 minutos. E eu faltava 12. Só que eu tentei 2 audiobooks hoje, que foi A Guarda-Costas, da Catherine Center, e Happy Hour, da Marlon Granados. E eu não gostei de nenhum dos dois. Quer dizer, os dois eu já comecei, mas eu não queria ouvir em audiobook. Então eu não sei o que eu vou escutar agora, porque eu acho que ainda faltam umas 4 horas pra eu terminar o de audiobook. Então eu vou ter que achar alguma coisa pra terminar isso. Talvez eu nem consiga terminar o audiobook nesse vídeo, porque, né? Enfim, eu não sei. Hoje é quinta, então tem mais 4 dias. Eu quero mais ler os físicos do que ler os audiobooks. Então eu vou ver o que eu faço agora. E é isso. Até o próximo update. Ainda são 11 horas. Tem muita coisa ainda pelo dia, pela frente. Eu vou tentar ler o máximo que eu puder hoje. E é isso. Gente, eu acho que as vibes combinaram com o livro, porque eu tô me sentindo muito que eu tô dentro desse livro. Tá muito escuro já, são acho que 5 horas agora. Tá muito escuro desde que eu acordei, mas enfim, friozinho também. Então, perfeito, porque esse livro é bem inverno mesmo. Eles estão bem no meio do inverno agora. E eu vou dizer que tá até me interessando. Eu tô gostando mais porque ele é um pouco difícil de entrar, porque ele é bem parado, assim, no começo a gente tá bem introduzindo as coisas ainda, introduzindo a personagem que é a Emily Wilde, introduzindo o porquê que ela tá onde ela tá, ela fazendo as coisas matinais dela, ela fazendo as coisas da rotina dela, assim, acordando, tomando café, falando com as pessoas da aldeia. Então, assim, é bem devagar. Mas, quando ela encontra o Wendell, que é esse cara que faz essa proposição pra ela, que é uma proposição que meio que vai mudar um pouco a direção do livro, aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Eu acho que a partir. Ai, eu esqueci de ligar o negócio aí. Acho que a partir da página 100, eu acho, fica bem interessante. E que bom, porque eu preciso ler 140 páginas hoje. Eu só li 70 por enquanto. Eu tô achando. É porque a diagramação é muito pequena, sabe? As palavras. São muitas palavras por página, então é mais difícil de ler mais rápido. Mas agora eu tô mais interessada. Só que eu ainda tô com um pouco de dificuldade de realmente entrar na história. Eu até tô me divertindo com a interação da Emily com o Wendell. Eles são bem enemies mesmo, eles se odeiam. Mas revelações interessantes. Então, eu realmente quero saber como ele termina e como ele vai continuar, mas eu não estou tão ansiosa para continuar lendo ele. Só que eu vou ler 70 páginas a mais hoje. Vai acontecer. Eu tô quase na metade já. Eu tô na página 134. Então, eu acho que eu consigo terminar essa semana, mas eu tecnicamente não preciso, porque se eu ler mais 70 páginas, eu termino a o desafio de ler 140 páginas. E como eu quero terminar o roteiro do amor, eu vou usar 250 páginas para terminar aquele. Então vai ficar faltando 100 dessa, mas aí eu não sei de onde eu vou tirar. Ou talvez eu só leia por ler mesmo. E eu ainda tenho que achar o áudio. Ah, eu pensei em ler
É um ano do pensamento mágico da John Didion, porque tem audiobook no Audible. Só que o problema é que o audiobook é em inglês e o livro que eu tenho é em português. Então vai ser meio que um malabarismo, né? Mas eu tô considerando. Não sei se realmente vou fazer isso, mas eu tô considerando. E é isso, gente. Por enquanto, ficamos por aqui. Ficando sem cômodos na casa pra filmar. Hoje eu tive que fazer algumas coisas, né? Aí eu saí de casa, e aí eu falei, nossa, quando eu estiver no meu caminho, eu vou ler bastante livro, né? Porque eu falei, vai demorar pra eu chegar, então eu vou ler bastante. Eu fiquei enjoada, não consegui ler nada, só fiquei olhando pro teto, porque eu tava. Sabe aquele. Quando você fica mexe no celular no ônibus e aí você não consegue mais fazer nada porque você fica muito enjoado? Então é isso. Eu odeio a sensação e eu sempre faço isso, porque eu sempre mexo no celular e sempre fico me sentindo mal depois. Li, tipo, 4 páginas no meu caminho de ida, mas no meu caminho de volta eu até que li bastante. Bastante não, mas eu li, tipo, umas 50 páginas, eu acho. Então, eu terminei o de ontem, que era ler 140 páginas, no Emily Wilde, Enciclopédia das Fadas da Emily Wilde. Eu não tô amando esse livro. Assim, eu tava gostando muito da metade, porque eu gosto tô gostando da escrita, mas eu tô achando que nada tá acontecendo. Aí na metade aconteceu uma coisa, aí eu fiquei intrigada. Só que aí, não sei, eu acho que, não sei se é porque eu tava me forçando a ler, e aí eu não tô muito na vibe, não tô gostando muito, então eu realmente não conseguia ler mais. Assim, eu tentei ler mais pra ver se eu conseguia terminar o livro, porque faltam 100 páginas. Mas eu realmente não consigo ler mais, eu não estou afim. Então eu não sei se eu voltar amanhã nele, ou se eu voltar domingo nele, eu consigo terminar. Mas por enquanto estamos na página 200. 188. Eu realmente não conseguia ler mais. Então eu parei antes de entrar num capítulo novo. E aí meio que sobraram 10 páginas, porque eram para ler 140. Eu li 130, né? Então eu posso terminar esse aqui tranquilamente, que é o Roteiro do Amor da Rai Tavares. Eu já tô na página cento e pouco, 110. Eu tô gostando muito desse livro. Eu falei a história dele. Falei, né? Eu achei essa parte muito emotiva, muito bonita, assim. Eu tô gostando muito da escrita da Rai, porque ela consegue muito transmitir as emoções de uma forma muito boa, sabe? E eu tô gostando bastante disso. Tô gostando muito também do senso de humor dela, que é bem assim, bem irônico, bem sarcástico. É uma coisa que eu gosto, o tipo de humor que eu adoro. E eu não vejo muito em romance, principalmente comédia romântica. Então eu tô apreciando bastante essa comédia romântica por realmente ter comédia, coisas que me fazem rir. Eu realmente estou rindo bastante nesse livro, mas eu tava chorando, né, da última vez. Eu falei, eu vou filmar pra vocês verem como é engraçado esse livro. E uma cena triste. Mas enfim, eu tô amando, de verdade. Eu tô muito investida na história. Eu só não tô com muita vontade de ler mesmo. Não por causa do livro, mas porque eu não tô com muita vontade de ler mesmo. Eu acho que eu me forcei muito ontem lendo a Emily Wilde e hoje eu tô meio. Mas eu até que li bastante pra alguém que não tá muito afim de ler, né? Eu, tipo, li umas 60 páginas, quase 60 páginas. E aí faltam muitas outras páginas, porque eu tenho que ler 250, tu falta 200 páginas, eu tenho que ler o livro todo. E ainda vai ficar sobrando um pouco, então dá até pra terminar ou ler mais de Enciclopédia de Fadas. Mas esse aqui foi uma ótima opção. Eu estou muito feliz que eu peguei esse livro pra ler. E é inverno nesse livro, nem parece, porque ele é tão sunshine, sabe? Ele é tão alegre, que nem parece que ele é do inverno, mas ele se passa no inverno. E é isso, eu também comecei um audiobook que é I Hope This Doesn't Find You. I Hope This Doesn't Find You, da Anne Liang, eu acho. Eu tenho o e-book dele no Esquilo, só que eu não tô muito investida, não. Eu achei a escrita muito juvenil, não é uma coisa que eu acho que eu queira ler agora ou que eu realmente estou na vibe. Me lembrou um pouco daquele filme Candy Jar na Netflix, que eu esqueci o nome dele em português, mas que eu tava assistindo o vlog da Lexi
E ela falou desse livro e ela comparou os dois também. E eu falei, já achei que só eu que tinha assistido esse filme. E ela falou que achou que só ela tinha assistido esse filme. Então, se você já assistiu esse filme, esse livro tem bem essa vibe. É sobre dois rivais da escola. Tipo, eles estão no ensino médio e eles se odeiam por competições acadêmicas. E é basicamente isso. É um jovem adulto. Então, eu li só uma hora, eu escutei uma hora do audiobook, eu acho que até menos. Eu precisava escutar mais do que isso pra completar, mas acho que não vai rolar. E é isso. Por enquanto é isso. Eu estou assistindo Smallville, então eu não tô muito afim de ler, pra ser muito sincera. Eu queria falar sobre Smallville rapidamente, porque antes de eu começar a assistir Smallville, eu achava que, tipo assim, eu não tinha né, ideia de como ia ser. Aí, eu assisti o primeiro episódio e eu falei, nossa, a Lana e o Clark têm muita química. Eles são perfeitos juntos, sabe? Ele tinha um grande, grande crush nela. E eu ficava assim, nossa, eles realmente combinam muito. E eu fiquei pensando, gente, mas ele não é o Clark Kent, ele tem que ficar com a Lois Lane. Como é que vão fazer isso? Mudaram o nome dela? Como é que vai acontecer isso? E spoiler, eles não ficam juntos, a Lana e o Clark, porque ele tem que ficar com a Lois Lane. Gente, eu fiquei muito chocada, porque depois ainda que eu descobri o final dela, que ela fica com o Lex, eu falei, gente, não é possível. Que aleatório. Ainda mais que o Lex, ele tem tipo 24 anos, eu acho. 24 anos e ela tem 16 agora, né? Pelo menos onde eu tô. Falei, gente, não, 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 não. Vai ficar muito esquisito isso. Mas eu gosto de Smallville, tipo, eu não sou obcecada. Eu acho meio cringe também. Eu não tô muito na minha era de super-heróis, assim, da CW, né? Mas eu assisto pelo Clark Kent. Então, por enquanto está valendo a pena. E é isso. Acho que a segunda temporada é mais interessante do que a primeira, por toda a história do Clark Kent tentar se descobrir. E é isso, sabe? Aí eu fico, boto Smallville, não penso em muita coisa, jogo meu joguinho. E aí eu não tô afim de ler. Eu devia estar participando do sprint do GF, mas eu não tô, porque já são 3 horas. Dá pra ver, já são 3 horas. Não entrei ainda, mas acho que eu vou entrar daqui a pouco. E é isso, gente. Ai, nossa, estava inspirada hoje, falei bastante. E é isso. Até o próximo update. Ah, eu vou sair também hoje. Então eu não sei quanto mais eu vou ler hoje, mas ainda temos amanhã e domingo. Então, tudo certo. Eu indo fazer café junto com o GF. Bora lá, galera. O biscoito da Selena Gomez, tá? Gente, ele não é muito bom, mas ele é bom. Assim, não é maravilhoso, mas se você quiser comer uma vez na vida, ele é bom. Meu Deus, eu vou passar muito mal, cara. Eu pensei assim, não tem mais tristeza, né? O livro tá quase acabando. Aí ela foi lá e me surpreendeu, mas tudo bem, assim. Tá tudo bem, entendeu? Vai ficar tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive uma reação muito visceral ao final desse livro. Cara, eu chorei muito. Tipo assim, eu fiz um vídeo inteiro sobre livros tristes e eu não chorei metade do que eu chorei nesse aqui. Muito louco, assim. Eu fiquei, acho que as últimas 30 páginas chorando. Mas eu achei muito bom, assim. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas, porque eu senti falta de algumas coisas do personagem principal, que é o Daniel. Eu sinto que muitas autoras de romance têm essa dificuldade de fazer um personagem masculino tão aprofundado quanto a personagem feminina, o que acontece muito, sabe? Então, tudo bem. Mas eu gostei muito da escrita da Rai, eu achei muito engraçado, achei muito triste ao mesmo tempo. Um romance que tem muita dificuldade de fazer essas cenas românticas, sabe? De criar
um ambiente romântico, de criar um casal muito romântico. E eu achei que esse aqui fez um ótimo trabalho. Também fez um ótimo trabalho para uma adaptação. Esse aqui é facilmente uma adaptação, não precisa nem cortar muita coisa, já tá pronto. Tem muita cena que é meio que assim, aquelas montagens que fazem no meio do filme. Eu senti que algumas vezes isso me incomodou um pouco também, que é tipo muita montagem, sabe? Acho que é pelo fato da Rai também ser roteirista, né? Que ela fez o Depois dos 15. Mas é isso, eu dou 4 estrelas, quase 4 estrelas e meia. Eu facilmente releria esse livro em algum momento da minha vida e eu vou manter ele pra sempre, porque ele é muito lindo, essa capa de trás, nunca vou superar. Eu acabei, né, a outra poção, aquela maior, né? Consegui fazer a poção maior. E aí eu acho que eu vou terminar esse vlog aqui, eu acho, tá? Por quê? Porque é amanhã que termina a maratona. Hoje é sábado, amanhã que termina a maratona. Eu fiz 3 sprints, eu acho que eu não vou fazer o último. Nem sei se vou participar da live, eu acho que eu quero assistir outra coisa, assistir um filme, sei lá. Mas eu gosto muito da live, tá? Essa aqui eu realmente quero fazer outra coisa. Não sei se eu uso o sprint pra assistir um filme, sei lá. Não sei se eu quero ler mais, acho que eu tô entrando numa ressaca literária. Eu acho que talvez esse também tenha sido o motivo de que eu não consigo dar 5 estrelas pra esse, porque teve uma hora que eu já tava cansada de ler, assim, sabe? Não desse livro, mas cansada de ler. Eu acho que eu li muitos livros em uma semana, me arrependo. Eu poderia ter sido mais tranquila, mas eu escolhi o pior caminho possível, que foi ler um livro atrás do outro, loucamente, entendeu? Então. Foi uma maratona, né, realmente. Mas, enfim, eu li quase 5 livros. Se eu terminar o Enciclopédia das Fadas, eu leio 5 livros. Não sei se hoje eu vou ler um audiobook. É, talvez eu leia o audiobook. Se eu for ler, eu acho que eu vou ler de O Ano do Pensamento Mágico ou do A Room of One's Own, da Virginia Woolf. Mas é isso, sim. Por enquanto eu vou terminar esse vlog aqui. Porque eu não sei se eu vou ler amanhã, não estou afim. Mas caso eu leia mais alguma coisa, eu volto. E acho que esse vlog vai ser publicado só na segunda-feira, porque eu preciso editar e ainda vai demorar um pouquinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Eu li 4 livros nesse vlog por enquanto. Eu preciso me recuperar agora, porque esse final foi muito visceral. Muito obrigada, Rai Tavares. Quero ler tudo que você escreveu agora. Obrigada. E é isso. Tchau, gente.